companheira. Seja Boa bem-vinda. noite. Tá aí com um tom bem perto do vermelho, forte. E eu já faço uma saudação para você com esse dia de hoje. Hoje pela manhã, onde mais de 400 entidades do campo popular, movimentos sociais, entidades sindicais, fóruns e 6 partidos políticos deram entrada no maior pedido de impeachment existente hoje no Congresso contra esse desgoverno que vive o nosso país. Essa é a minha saudação para você, que além de assistente social, é uma guerreira, uma militante. E eu já passo para você dar o seu boa noite e dizer para Jaciara, Edivaldo e os outros que eu já falei hoje aqui, Bruna, que entrou agora, quem é Andresa Ribeiro? Então, boa noite a todos e a todas. Andresa Ribeiro, né, sou assistente social de formação, mas antes disso tenho um histórico dentro do movimento social, venho atuando enquanto educadora social popular, desde os 16 anos de idade, estou chegando aos 30, né, mas com os pés enraizados nessa luta, por uma identificação muito forte também por vir dela, né? Eu fui atendida por programas e projetos e isso me oportunizou o gosto pela luta, né? As pastorais sociais tiveram uma contribuição muito grande nessa minha formação política e hoje a gente vem contribuindo aí nos espaços e eu me desafiando sempre, né? E agora no campo de fala enquanto assistente social dentro dos espaços também junto com a categoria. Então, é tudo muito novo, mas a gente vem construindo isso junto. A minha experiência se soma a esse espaço também de teoria e está sendo muito, muito bom. Massa, ó, quem é militante aqui na Paraíba há muito tempo, conhece a Andresa, eu acho que desde criança, envolvida aí nos debates e discussões em torno do direito da criança e do adolescente, do protagonismo, nas pastorais, diversas áreas de atuação. Eu cheguei na Paraíba em 2007, tive a alegria de conhecer a Andresa um pouco depois de vocês, mas ainda enquanto estudante de serviço social e em alguns espaços de atuação dos movimentos sociais, onde a gente ainda se cruzava, né? Isso é importante a gente registrar e lembrar. Então, para vocês que querem acompanhar esse bom debate, mas também não quer deixar seus amigos e amigas de fora, eu vou pedir para você, ó, Kel, Lua, Ana Carla, Wênia, quem é esse rapazão bonito aí? Esse rapaz é João Arthur, meu filho. Tudo bom, João? Seja bem-vindo. Né? Então tem, além desse, pedir para esse pessoal que está nos acompanhando, né, para Jaciara, conselheira tutelar, que também já deu boa noite, Alessandro, Ana Carla, para vir aqui embaixo no Instagram de vocês, tem aí um lugar de comentar e logo do lado, exatamente, Lua, tem um lugar de compartilhar, que é esse aviãozinho. Vocês não vão precisar sair da nossa live, tá? Não vão precisar sair da nossa live e vocês compartilham aí para as demais pessoas, para mais gente chegar nessa conversa com a gente. E, Andresa, antes ainda de chegar no serviço social, quais foram seus espaços assim de institucionais que você atuou antes de estar fazendo serviço social? Diz pra gente aí. Então, antes de atuar enquanto assistente social, eu venho como educadora, né, na Pastoral do Menor. Aos 16 anos, eu recebi uma bolsa na comunidade para atuar com educomunicação, que era uma das linhas de comunicação da ONG Amazônia, a Associação de Prevenção à AIDS, e eu estava inserida dentro dos trabalhos de atendimento junto com a Amazônia e recebi essa oportunidade de ser a jovem articuladora na comunidade para trabalhar as questões de prevenção com comunicação, né, com a instalação de uma rádio comunitária na comunidade Citex. Depois eu venho trabalhar na Pastoral do Menor, através de um projeto aprovado junto com a Arquidiocese da Paraíba, que a gente atua em 3 comunidades aqui em João Pessoa. E logo em seguida, né, vou ser vou coordenar, na verdade, um centro de referência de cidadania pela Prefeitura de João Pessoa em 2012 e venho transitando, né, dentro da Prefeitura em algumas funções. Já fui orientadora social do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e hoje estou na assessoria técnica do controle social, né, sou integrante da equipe.
e também atuo como assistente social na gerência operacional do Sinase, né? Hoje eu faço essa atuação desde 2018 enquanto assistente social. Eu posso dizer para vocês, sem pestanejar, que eu tenho 42 anos, né? Então eu digo com certeza de que a Andresa, com os 30 dela, quando eu tinha os meus 30, ela tem uma caminhada aí bem maior do que quando eu tinha esses 30 anos. E é sim uma companheira que muitos de nós, militantes, apostamos para esse futuro aí da luta por direitos tão necessária no nosso mundão, né? Entrou aí a Juliana, Manuel, Lourenço, Alice, José Félix, Érica. Já que o nosso tema são dois, né? A gente escolheu de falar aqui sobre assistência e sobre controle social. Esses espaços, Andresa, que você já passou, o que você destaca, assim, qual a relação que eles têm com essa questão do controle social? Mesmo não necessariamente como assistente social. E antes disso, o que é o controle social e o que tem a ver com essa caminhada que você sintetizou para a gente aí? Então, as instâncias de controle social, elas são as instâncias de participação popular, né? Então, são os espaços que oportuniza a sociedade estar presente, dialogando junto com o poder público, né? Inclusive no processo de deliberação da política pública, né? Seja ela na política de criança e adolescente, na assistência social, em articulação com redes, com fóruns, vem nessa intenção de garantir a participação popular pelos mecanismos de direito, né, das vias de fato de direito. Que instâncias são essas? Cita algumas aí, porque aqui é a gente que está no serviço social e eu trabalhei numa ONG que constrói muitos planos e trabalha com conselhos, que é o Centro do Helder Câmara de Estudo e Ação Social, lá em Pernambuco, onde eu tive a oportunidade de construir alguns planos de enfrentamento à violência sexual. A gente consegue se comunicar bem nessa linguagem, né? Eu já vi que tem algumas pessoas aí que não necessariamente são assistentes sociais. Exemplifica essas instâncias aí para essa turma. Então, as instâncias de controle social, nós temos conselhos e fóruns, né? Os conselhos que a gente chama conselhos de direito, que aí são conselhos específicos que vão deliberar sobre a política. Temos da criança e do adolescente, que vai tratar específico da política da criança e do adolescente. Nós temos o Conselho de Assistência Social, onde vai discutir, pautar e deliberar as questões da assistência social do município ou do estado, que é importante a gente trazer que as instâncias de controle social, elas têm pelas esferas também, né, municipal, estadual e federal. E nós temos também os conselhos setoriais, que trabalham diretamente com as políticas, né? Temos o Conselho Setorial de Educação, o Conselho Setorial de Saúde, nós temos também o Conselho da Pessoa com Deficiência, temos o Conselho da Mulher. Então, são conquistas, inclusive, dos movimentos sociais, né, onde eu já falei anteriormente, de garantir essa participação do povo na discussão diretamente com a política. E que, infelizmente, né, a gente está num período bem adverso, que a gente vem nessa preocupação, né, de perder esses espaços a qualquer momento, e mais do que nunca agora a gente ocupar os espaços para garantir o que já foi conquistado. Um dos motivos de eu ter feito a saudação de entrada com esse nosso pedido de impeachment popular e amplo que foi protocolado hoje pela manhã. A Lua, que eu disse antes, ela é Ana Paula. Às vezes no Instagram a gente lê tal qual está aí para identificar as pessoas, mas ela assinou a mensagem seguinte aí, falando da necessidade do controle social e da participação nas políticas públicas. Depois entrou a Marcela, o Iago, Maria, então uma turma chegando aí no nosso debate. A gente tinha, nesse debate de controle social, tinha um ponto que na época eu acompanhava ele mais de perto, ele não era tão consensual, né? A gente entendia como controle social e dava uma pressão muito maior nos espaços mais específicos da sociedade civil. Né? Deu um eco agora aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajustar. Pronto.
nessas organizações da sociedade civil, né, como o Fórum DCA, onde a gente tinha única e exclusivamente as entidades da sociedade civil, que preparava nosso debate, nossas posições, para levar para esses espaços paritários, que eram os conselhos, que eram não, né, que são os conselhos, mas que não sejam como já foi em um determinado dia, ainda são instâncias extremamente importantes. Os conselhos de direito, em especial o de direitos da criança e do adolescente. Então, nesses espaços, como você vê isso, Andresa? Assim, esses espaços mistos, né, de sociedade civil e organizações governamentais, e na outra ponta, essas instâncias única e exclusivamente da sociedade civil. Como você percebe essa diferença aí? Só um instante, Andresa. Eu não sei se o pessoal está ali ouvindo. Eu não estou. Oi, tá me ouvindo? Pronto, tô sim, tô sim. Agora eu lhe ouvi, só não estou lhe vendo mais. Agora, estou lhe vendo e ouvindo. Pronto, Pronto. ótimo. Vai Então, lá. é importante a gente, o pessoal tá ouvindo, que assiste a dizendo que tá sem voz, sem som. Deixa só o Eu acho que pessoal foi de colocar. antes, é, vamos. Pronto. Ok, vamos lá. É importante a gente trazer, né, ressaltar essa diferença, porque assim, os espaços exclusivos da sociedade civil, agora, inclusive, eu represento o Estado no Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual e a gente viu, Tasso, o quanto agora, no momento, foi estratégico a gente permanecer articulado em um espaço unicamente da sociedade civil, né? A gente, para fortalecer as nossas pautas e, assim, em espaços coletivos, né, principalmente em instâncias de governo, a gente tem uma participação de instituições que estão ligadas diretamente com a base, mas a gente precisa manter mais firme esse diálogo, inclusive na perspectiva de pressão, né? A gente sabe que as orientações dadas é que a gente se afine para garantir a efetivação da política pública. No entanto, o papel da sociedade civil nesses espaços de controle social é justamente, né, para não deixar que o poder público se isente ou esqueça do seu papel de responsabilidade sobre a efetivação das políticas públicas. E o que a gente vem percebendo também é que talvez esse momento agora das inquietudes com o governo atual faça com que as instituições da sociedade civil criem estratégias também de fortalecimento, né, na perspectiva de cobrança, de monitoramento da política mais perto, né? Não é geral, né, generalizado, mas a gente escuta muitas questões de pessoas que dizem assim, não, mas a sociedade civil dentro de conselhos, né, se vende por conta de recursos e tal, e não é essa prática que a gente vem acompanhando e nem é isso que a gente quer fortalecer dentro dos espaços, né, principalmente da sociedade civil que precisa, né, das articulações, das parcerias para poder manter as suas ações em execução. A gente sabe que há essa necessidade de apoio em questão de recursos, mas a gente não pode se calar, né, diante das questões e isso não pode ser tratado como uma barganha, já que é um espaço de discussão que vai ter ali paritariamente a representação de governo e sociedade civil e que esse espaço é coletivo, né, deixar as vaidades de lado e a gente construir, de fato, a política pública. Esse espaço de autonomia que você fala, eu continuo acreditando e sempre defendi que ele deve ser central, né? Porque já vimos muita chantagem. Quem já participou de pelo menos uma reunião de conselho de direitos, né? Seja da saúde, educação, assistência, já ouviu o gestor chegar na reunião e dizer:
Se vocês não aprovarem isso, tantos recursos vão deixar de ir para essas famílias que precisam, para tal hospital, não Exatamente. é? Quando, na verdade, para isso ser aprovado, precisa de informações, precisa de transparência, e a não aprovação, a culpa não é dessas pessoas que não têm o acesso a essa informação, e sim desses governos que escondem informações para as pessoas, né? E aí eu já quero aproveitar aqui a oportunidade para citar outras presenças, como a de Dani, que entrou agora, o Acre Assis, que diz desse governo traidor do povo que está em nosso país, Só uma Flávia, ressalva, a opa, Cris foi adolescente comigo no Comitê Nacional e hoje ainda continua aí resistindo lá no estado do Acre, né, em divisão lá com a Bolívia, então é muito bom tê-la aqui nesse debate. Assis, bem-vindo, então, bacana saber disso aí. Então, tá vendo como eu, quando vejo as companheiras e os companheiros que participaram de movimento estudantil comigo, hoje boa parte está aí nas entidades, na luta, na organização, né? Marcelo foi presidente da ADUFPB, é professor da universidade, Luciana terminou a gestão do Conselho Regional de Serviço Social agora há pouco, é com muita alegria que a gente percebe isso. Eu imagino que você, quando olha para o Assis aí lá do Acre fazendo essa referência, deve sentir a mesma alegria que eu sinto quando vejo esses companheiros e companheiras aí. Então tem também a Flavinha, que foi da gestão do Cresce Comigo, está desde o primeiro dia aí acompanhando esse nosso debate, Ana Loureiro, Jardel, Naédia, Jório, Alzineide, Renatinha, Maria de Lourdes, João, Kel. Então, vocês estão entrando agora aí, o Eita, Lucena. Vamos, vocês que entraram Ira- agora, podem compartilhar, tá? Podem compartilhar aí nesse aviãozinho para outras pessoas. Não vão sair da live se fizer isso. Continua. Hoje é o terceiro dia do nosso debate. E aí eu já quero voltar para você, Andresa, dando um passo à frente dessas organizações que você vem participando. E as nossas organizações de classe. Como está a sua relação com isso aí no controle social? Só antes da gente entrar Fica à vontade. tu me refaz a pergunta que eu perco o lapso, tá? Só para ressaltar lá atrás, no ponto dos conselhos de direito ainda, quando você traz que ainda acredita nesse espaço, né, na autonomia das instituições e tal, da gente também, Tássio, enquanto atores, né, da sociedade civil, governo, nessa perspectiva de fortalecer a discussão da política, a gente ter a clareza de qual é esse nosso papel que a gente ocupa dentro dos conselhos, porque às vezes a gente ocupa por uma necessidade de composição daquele espaço, né, e não sabe o tamanho da responsabilidade que aquele conselho tem para a política, né, seja qual segmento for ou diretamente para algum conselho setorial, mas se empoderar de fato, né, desse papel, sabendo que a responsabilidade é tamanha, né, e às vezes a gente vê essa ausência de conhecimento também dos conselheiros dentro desses espaços. Joia. Cheiro para a Elga, que chegou aí agora. Elga, a gente está conversando aqui hoje sobre controle social e assistência social com a Andresa Ribeiro, militante aí, muito querida, nossa, não só do serviço social, mas dos movimentos sociais. Andresa, eu dava um salto aí quando você voltava para essa questão dos conselhos, para essa participação no controle social na nossa relação profissional, né? Nas nossas instituições e instâncias de classe enquanto assistente social. E aí, antes de passar para você, eu vou mandar logo um abraço aqui para o Orlando e para o Jair, que também estão acompanhando a nossa conversa. Vai lá. Massa. Então, essa minha caminhada junto à classe, né, enquanto assistente social, ela é recente, mas a gente vem acompanhando dentro dos espaços, e desde estudante que eu tinha muito essa clareza de qual era a importância e o que aqueles conselhos afetavam diretamente nas políticas e os diálogos que eram construídos, né? E hoje, enquanto assistente social, venho, inclusive, contribuindo agora com o Conselho Regional, né, de Serviço Social, estou na composição dessa nova gestão, que para mim, no aceitar do convite, foi desafiador, porque dá medo, né, inclusive por ser recém-formada,
mas a categoria necessitava dessa contribuição, né, de pessoas que já vinham nesse caminhar e venham me envolvendo aos poucos, né, dentro dessa discussão da categoria, garantindo a perspectiva das condições, né, dignas de trabalhos para os assistentes sociais. A gente sabe que, inclusive nesse período de pandemia, é uma das categorias que estão na linha de frente, né, da política de assistência social, e a gente vem se somando nesses debates de fortalecimento. E convidando, né, porque já entrando nessa seara da participação, convidando outros atores da categoria, sejam estudantes ou profissionais, que se somem, né, Tássio? Às vezes a gente faz as críticas de fora, que o conselho não faz isso, não faz aquilo, isso não só o conselho de classe do próprio serviço social, mas os outros conselhos também, né? E a gente se somar a isso e fazer as discussões e as críticas na perspectiva construtiva dentro desses espaços que são legítimos. A gente não vai dar conta de discussões fora desse espaço, né? Mas a gente trazer para construir isso dentro, porque a gente tem que resistir aí e ver quais são as condições, inclusive para se reinventar nesse período do pós-pandemia enquanto categoria. Sim, com certeza. Andresa, que está lembrando para a gente aí agora que assumiu, né, como parte dessa gestão, agora no último dia 15 de maio, mas que eu quero registrar aqui que a Andresa já é parte dessa caminhada de antes, né? Participou de algumas ações enquanto estudante de serviço social e estivemos juntos na comissão sócio-jurídico dos assistentes sociais, das assistentes sociais, no campo sócio-jurídico. Uma alegria poder dividir esse espaço com você, Andresa. Tem uma pergunta aqui do Iago, eu vou ler para a gente, tá? Andresa, quais os desafios para a participação dos e das... Eita, desculpa, vou começar de novo. Andresa, quais os desafios para a participação dos e das usuárias nos espaços de controle social? E como nossa profissão pode contribuir no fomento a essa questão? Os espaços de controle social que eu participo, né, a gente não tem, não sei se é nesse sentido que Iago traz, mas a gente não tem assento de usuários específicos, né? Alguns conselhos têm participação de usuários da própria política, quando é política setorial. Então, dentro dos espaços que eu venho, a gente não tem assento de usuários, mas a gente tem essa articulação direta através das atividades que são promovidas pelos conselhos, né, como as conferências municipais e estaduais, e que às vezes a gente promove as pré-conferências que são nos territórios, que oportuniza, né, quem está no território, na base, fazer um processo de reflexão ao qual os representantes que estão dentro dos conselhos levantarem essa discussão da necessidade local. Né? A gente já teve essa experiência em algumas etapas de conferências municipais de saúde. Né? E o nosso papel enquanto profissional dessa contribuição é estar junto das instituições, fazendo com que o usuário ele compreenda o serviço nessa perspectiva de política pública, né? Como é que ele funciona, não só numa questão do receber, mas do envolvimento dentro dessas ações, né, para ocupar também os espaços. Não sei se foi nesse sentido, Iago. Se não foi, você me provoca novamente, viu? Tá, ele diz, mas eu acredito que sim. Você foi em uma instância que não tinha e como pode ser em outras, que respondeu bem aí ao Iago, mas está aberto, Iago, para se quiser acrescentar mais alguma coisa, né? Então, dá boa noite aí ao Imifran, às vezes é um desenhozinho pequeno e o nome não é tão direto, desculpa se estiver dizendo errado. Ao Paulo Targino. Ó, Andresa, só uma coisa, quando você me vê olhando de banda aqui, é porque eu estou fazendo as anotações aqui no computador e registrando algumas coisas, e se alguém manda alguma coisa via Zap também, tá? Não estou abandonando você aqui, não. Então, mandar também um oi aqui para Socorro Fernandes, que ela deixou um comentário para a gente, onde muitos conselhos acontece, é uma pessoa que eu conheço e que tem uma experiência muito grande nesse campo dos conselhos,
e ela diz que, infelizmente, vários governos usam e querem fazer desse espaço algo simplesmente para referendar os seus interesses, e não para construir, de fato, coletivamente, como a gente está E só construindo para aqui. ressalva nesse comentário dela, a gente teve um desafio muito grande, inclusive na política de criança e adolescente, né? O governo atual, né, queria retirar a autonomia de todos os conselhos e, como eu acompanho diretamente a política de criança e adolescente, a gente teve esse processo de resistência porque queriam garantir o governo com maior número do que a sociedade civil. Isso de forma intencional, a gente sabe, né, qual a intenção desse governo, que é retirar o que a gente já conseguiu de conquista e conseguiu implementar, e foi barrado, né, e a gente conseguiu derrubar. Mas o tempo todo a gente está vivendo nesse processo de ameaça, né, não só na esfera nacional, mas de alguns governos locais que se alinham a isso, e os conselhos eles estão o tempo todo respirando, né, na verdade suspirando em dias difíceis, né, aguardando essas quedas para poder se reerguer de novo e a gente se manter firme nesses processos de resistência, mas está bem, bem difícil. Mas eu posso continuar? Pode continuar. Tem algumas questões aqui, mas sem pressa, pode ir. Pronto. Aí, fazendo uma relação, inclusive, como eu falei, trouxe essa questão do governo federal, né? A gente vem acompanhando esses dias algumas publicações, divulgações do próprio governo em relação a alguns programas que vêm sendo implementados, e um deles é a questão da pátria voluntária, né, que a gente, assim, foi anunciado esses últimos dias e que traz, né, e aí, independente de qualquer governo que seja, é um retrocesso para a gente de trazer de volta a assistência social como caridade, né? Como na perspectiva do voluntariado. Então, está vindo muito forte isso, inclusive direcionado pela primeira-dama, né? Onde tem a questão até de premiações para quem se dedicar mais às instituições sociais e tal. Então, é aquela coisa de trabalhar a meritocracia, de trazer o seu processo individual e de isentar o poder público, né, de isentar o Estado de garantir a política pública como um direito para o povo. Então, assim, é voltar à condição de miserabilidade e você contribuir da forma que você quer, mas você tem que ser solidário, né? Então, são coisas, assim, absurdas que a gente vem trazendo como informação para as pessoas, porque dentro da política de assistência a gente deu pequenos avanços, né, mas que foram significativos para a população, inclusive que estão, né, nesse momento em situação de vulnerabilidade social. Bacana as observações aí. Tem a Lourdes Félix, ela está dizendo que é muito bom te ver, e ela dá aqui uma observação que é importante sempre para a gente, né? Resistir sempre, né? Importantíssimo isso. E eu não sei se vai ser uma coincidência de nome e sobrenome, eu acho pouco provável, mas tem aí a Ângela Chaves, que está nos acompanhando direto de Sergipe. Se não for essa Ângela, desculpe, diz a observação aí embaixo, né? Então, e para passar de volta, para a gente dar uma virada na chave aqui da nossa conversa, antes disso eu quero mandar um oi para Mônica Macedo, atriz que participou com a gente, contribuiu no festival Marielle Vive, Justiça por Marielle. Tem feito um trabalho muito bacana. Os artistas, as artistas, os diferentes campos têm sido fundamental nesse momento difícil que a gente tem vivido de isolamento social. E em contrapartida, né, infelizmente, muitos deles e delas não estão tendo a mesma reciprocidade. Então, daí a necessidade da gente se envolver nas campanhas de apoio para esses diferentes guerreiros e guerreiras que fazem a arte e que tem sido um ponto de apoio e sustentabilidade emocional e cultural e de tempo, né, para a gente não ficar em ócio esse tempo todo também, né? Tudo isso é importante na nossa construção e para a nossa vida. Obrigado, Mônica, em seu nome eu transmito esse abraço para todos e todas que fazem arte.
o nosso estado. E aproveitar para fazer uma propaganda. O Paraíba Criativa tem um Instagram aí, eles estão fazendo um concurso de fotografia sobre cultura paraibana, para você fazer dentro de casa, dar uma olhada lá no edital, bem bacana. Andresa, nos 2 dias que passaram, e a gente acabou passando de 1 hora e quebrou, e o vídeo não fica legal depois para postar no YouTube. Mas a conversa foi tão boa nos dias anteriores, como está aqui, que eu hoje coloquei um cronômetro para ver se a gente não se perde no tempo, como eu me perdi nos 2 dias anteriores. A conversa é boa, mas a gente precisa se organizar. Então, como a gente está aqui há 33 minutos do nosso papo, da nossa conversa, eu queria que você dissesse para a gente como né? Quando e como você chegou na política de assistência social? Enquanto trabalhadora? Pode dizer no geral. Estamos aqui para lhe ouvir. Se quiser trazer de uma experiência anterior na comunidade, depois enquanto profissional, como você queira. Certo. Então, o meu contato com a política de assistência, né, vem desse processo de vivência junto à comunidade. Então, a gente tem um trabalho marcado, né, por uma representatividade muito forte de mulheres, e esse trabalho se organizava alinhado sempre com os conselhos de direitos, conselhos tutelares, trabalho em articulação em rede, articulação com instâncias de poder público. Então, venho desse processo de vivência, né, e chego na Secretaria de Assistência Social em 2012, né, nesse contato, e vou me mantendo até hoje nesse processo de fortalecimento, de passos. Hoje, diretamente, colaboro com a política de criança e adolescente dentro dos espaços de controle, né, especificamente Conselho de Criança e Adolescente, Conselho de Assistência Social. De forma indireta, colaboro muito mais no de criança e adolescente e também no Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, além disso, né, na instância da socioeducação, que é um campo, né, que também vem através de vivência, e hoje eu transito enquanto profissional, dando essa minha contribuição enquanto profissional no órgão gestor, que é recente, e que vem dando esse suporte técnico aos municípios, principalmente na elaboração dos planos, né, de atendimento socioeducativo, para alinhar esse direcionamento do trabalho na socioeducação, tanto no meu aberto quanto no meu fechado. Só antes de voltar, o Ademir entrou com a gente aí, está batendo umas palminhas para o debate, o nosso presidente do Conselho Regional de Serviço Social, Viés Consultoria, que tem pessoas muito queridas que fazem parte dessa consultoria, que no dia 29, na sexta-feira da próxima semana, eu vou estar contribuindo em um debate lá sobre o serviço social no sócio jurídico, né? O Edberto, o João do Violão, Milena, que também está com a gente nessa conversa de hoje. Fiquei curioso, eu na socioeducação, é um espaço que eu tenho um carinho muito grande, apesar das dificuldades de atuação e das limitações estruturais que a gente tem nas diferentes esferas, seja no Ministério Público, onde eu sou assistente social, seja em um governo, seja dentro das unidades socioeducativas. Aí você falou para a gente de um novo órgão. Que novo órgão é esse? Que atribuições são essas? Esse órgão gestor, ele é criado, né, a partir de um decreto estadual em dezembro de 2017, e se materializa, de fato, enquanto órgão gestor em março de 2018, e, na verdade, como uma cobrança da sociedade civil, através do Conselho Estadual de Criança e Adolescente, a partir daquela tragédia, né, que aconteceu com os meninos lá do Garoto, que teve a questão de 7 mortes de adolescentes que foram envolvidos, e a mídia fez a cobertura. Então, já se tinha a discussão existente de que havia a necessidade de um órgão específico para fazer essa articulação entre as duas medidas, né, meio aberto e meio fechado. Isso é uma discussão a nível nacional também, inclusive,
E diante dessa situação, o Conselho, né, principalmente através da pressão da sociedade civil, conseguiu dialogar com o governo e materializar isso enquanto órgão gestor. Então, ele é recente, mas a gente vem conseguindo, né, alcançar os municípios nessa orientação, principalmente na elaboração dos planos municipais de atendimento socioeducativo, que faz diretamente esse processo de acompanhamento com as medidas em meio aberto e que há muita dificuldade ainda, tanto no processo de construção quanto de implementação. Em 2016, houve uma cobrança muito forte do Ministério Público para que fosse criado os planos. Então, os municípios não tinham, né, essa orientação, um direcionamento único para a criação desses planos e havia muitas dúvidas. Então, muitos planos, quando a gente chegou, a gente conseguiu identificar que muitos planos foram elaborados por assessorias e consultorias pela necessidade do período e da cobrança do Ministério Público. Então, hoje a gente vem fazendo essa revisão, além disso, fazendo acompanhamento direto aos técnicos, né, que trabalham dentro das unidades em meio fechado, em diálogo direto com a diretoria técnica da Fundac, como também com a média complexidade do Estado, que trabalha com os CREAS regionais, e a gente consegue alcançar também os CREAS municipais. Joia. O que você diria que hoje tem sido a maior dificuldade na socioeducação, especificamente nesse processo em meio aberto? Eles foram suspensos? Eles estão acontecendo? Como é que está isso? Nesse período de pandemia, Tássio, foram suspensos, né, o atendimento direto com os adolescentes, e aí os CREAS regionais tiveram direcionamentos para que fizesse esse acompanhamento remoto de alguma forma para que não rompesse o vínculo com o adolescente, até porque a ideia é que depois do pós-pandemia esse adolescente não entre no processo de evasão da medida, né, e possa ser responsabilizado por essa evasão. Então, se criou algumas estratégias, umas através de telefone, chamada de vídeo, porque tem alguns adolescentes que conseguem, né, através de WhatsApp, fazer isso, as chamadas, para fazer esse acompanhamento. E alguns CREAS, né, estão trabalhando de forma de plantão, a maioria deles, e aí consegue também fazer esse acompanhamento articulado com alguns serviços para atender essa demanda, mas foi suspenso em todo o estado, né, e na maioria dos estados brasileiros, com essa preocupação de não acelerar o processo de contaminação. Uma boa medida. Quero aproveitar aqui a observação de Vilma Pereira, dizendo para salvar a live, dizendo, Andresa, deixa a live salva. Como eu abri aqui pelo meu Instagram, não se preocupe, eu vou salvar. O debate de antes de ontem com Júnior, presidente do CRES, ele está salvo no YouTube. O de ontem com Cassandra sobre Previdência Social vai estar salvo. E o de hoje, Controle Social e Assistência Social, com a Andresa, também vai ficar salvo lá no meu YouTube, em uma pastinha, em uma playlist, que diz mesmo lá, específica sobre a semana da assistente social, que amanhã, às 7h30, teve uma mudança, 19h30, a gente vai bater um papo com Mauricélia, com Mauri, ex-presidente do CRES-PB, e logo depois, às 8h, como toda semana de atividade, tem que ter uma boa cultural, então às 20 horas, Seu Pereira vai estar conosco nessa conversa e numa música bem massa para fechar a nossa semana, mas ainda temos um debate na quarta-feira que vem com o professor Marcelo Sitkovics sobre a educação e serviço social em tempos de pandemia. E já aproveito para mandar um abraço para Lila, Vando, Cristiane, Manuela Fernandes, Elivando, JP Clarinete, Isaac, Flávio Neri, nosso querido Flávio Neri entrou aí, Francisco Ricardo, André Xingu, Guerreiro também chegando junto aí na nossa live.
Só gente boa, viu? Só gente boa. Quase fiquei sem ar agora aqui, dizer o nome dessa galera tão legal. E já posso dizer que desses 3 dias de live, você é a que recebeu mais coraçãozinho. Eu só vi os coraçõezinhos subindo aí do nosso lado direito. E queria perguntar para você sobre o meio, sobre as medidas socioeducativas em meio fechado, que eu já soube que coerentemente não está tendo atividade de fluxo externo, que está tendo falas de ligações de vídeo para que eles possam comunicar com suas famílias. Eu achei uma medida importante para não ter que ficar Isso. totalmente desligado do mundo, mas também já soube que as questões de saúde mental acabam também se agravando por conta do confinamento e das ações que deixam de existir. Você que vive isso, diz para a gente um pouco aí de como de como estão essas medidas no meio fechado, tanto com as meninas como com os meninos, se é que tem alguma diferença em um para o outro nesse momento. Não, a única diferença, né, que tem é no documento que o Conanda, logo no início desse processo de pandemia, o Conanda fez algumas recomendações para a política de criança e adolescente e tem recomendações específicas para a socioeducação. Então, aqui no estado da Paraíba, né, a Fundac tomou algumas medidas. Essa foi uma das, articulada com o sistema de justiça, que pudesse ser viabilizado o contato, né, por videochamada com os familiares. E também a possibilidade de fazer as audiências que estavam já marcadas para os adolescentes por meio remoto também. Então, essas chamadas de vídeo, né, foi solicitado à Secretaria de Administração celulares para as unidades e fica sob a responsabilidade do diretor. Os técnicos acompanham esse monitoramento das ligações, nessa preocupação já estão isolados, né, pela medida, né, privados de liberdade. E vem esse processo de pandemia, então provoca outras situações, questões psicológicas, né, de contato com a família, que é uma das questões que fortalecem, né, a relação entre eles. E aí, uma das coisas também que foi uma medida, né, tomada pela Fundac, foi a história dos equipamentos de proteção e de alguns profissionais, né, nessa preocupação, porque na recomendação do Conanda, inclusive, recomenda-se o cuidado com a entrega dos materiais de proteção aos profissionais. Os profissionais vêm de fora e eles estão lá dentro privados, né? Então, ter esse cuidado do contato, porque se há um caso, né, de Covid-19 dentro desse espaço, a gente sabe que a realidade do sistema socioeducativo, infelizmente, ele não é diferente ou não é tão distante do sistema prisional, né? Há os aglomerados, né, e se pegar o processo de contaminação, ele é muito rápido. Então, a medida de cuidado para que esses profissionais tenham os equipamentos para que garantam a prevenção aos adolescentes. E uma outra coisa que eu ia dizer fugiu da cabeça. Você lembra depois aí, diz pra gente, sem problema. A Nessinha Lins, que já acompanhou outras lives nossas, ela entra aí, dá boa noite, assim como Cristiana Morim, Simões e Débora, né? E, Andressa, se você lembrar, você pode parar a qualquer momento, ou quando estiver respondendo a outra pergunta, você trata. São muitos assuntos que a gente vem nessa discussão aqui. Da questão da socioeducação, ainda não lembrei o outro ponto, não, que eu estou tentando trazer na memória, mas o processo da educação, né? As atividades tiveram que ser suspensas também interna, por esse fluxo de entrada e saída, e a Fundac também formalizou através de um documento para a Secretaria de Educação, solicitando, né, uma condição, alguma possibilidade de dar conta dessa rotina com os adolescentes dentro da unidade, né? Para não ficar esse processo de ócio, né, sem fazer nenhuma atividade educativa ou pensante, né? Uhum. E
Estamos aguardando ainda o retorno materializado isso para que possa acontecer dentro das unidades, né? Mas o documento foi encaminhado. Que a gente tem que tomar muito cuidado, né, Andresa, para a gente não cair em contradições, assim, porque aqui fora a gente está contra essa medida do ensino à distância, pela precariedade que ela é, e a gente acabar não querer suprir essas dificuldades de dentro da socioeducação com essa medida. Tem outras atividades Exatamente. socioculturais que podem ser atendidas por esses espaços e que sim, é importante que a gente consiga avançar. A Nissinha tá aqui dizendo, tá, quem é essa moça bonita, né? Aí o Bruno, aí entrou depois o Bruno, Gesiane, aí vamos lembrar, para quem entrou um pouco depois, a Andresa Ribeiro, ela é assistente social, ela trabalha com controle social e assistência social. É o terceiro dia de debate da semana da assistente social, que vai até quarta-feira da semana que vem, com o Marcelo Sitkovic sobre educação e serviço social em tempo de pandemia. E amanhã a gente ainda tem uma cultural às 8 horas com o Falcão, com o seu Pereira. Boa noite, Alexandre. E às 7h30, 19h30, um bate-papo com o Mauri, ex-presidente do CRES, professora da universidade e uma amiga muito querida. Andresa, na assistência social, a gente, de um tempo para cá, um tempo não muito longo, é bem verdade, é importante que se registre, a gente foi amadurecendo e avançando na profissionalização dessa política, né? Não só em quantidade e diversidade de profissionais, mas na formulação dela, dos programas, tanto que nesses 3 dias, em algum momento, alguém falou de CRAS, alguém falou de CREAS, alguém falou dessas medidas da assistência social de uma forma mais estruturada. Aqui a gente fala da socioeducação, que está dentro da secretaria. Então, além disso, né, que a gente entende como um avanço, aplaude e quer que isso continue, não é o que a gente vê com esse desgoverno federal que está aí, que desmonta tudo. Nós vivemos agora, uma dificuldade tremenda da pandemia. Se a fome ela já era uma crescente no nosso país de alguns anos para cá, mais intensamente após o golpe de 2016, por mais que ela já viesse voltando um pouco antes disso, ela agora fica ainda maior. A gente fica dizendo para as pessoas ficarem em casa, quem puder, mas alguns têm mais dificuldade de ficar em casa. E agora, esses dias, eu tive uma necessidade de apoio para uma pessoa sobre a questão da questão emergencial da comida, da feira, da cesta básica, que infelizmente a gente tem visto alguns gestores, principalmente nas cidades menores e mais distantes, onde tem menos organizações da sociedade civil para fazer observação, querendo fazer política e crescer em cima disso, em cima da miséria e das dificuldades das pessoas, às vezes até burlando a legislação, como quis fazer o Bolsonaro com a medida provisória que quer livrar essa turma dos crimes cometidos durante a pandemia. Felizmente, o PSOL e outros partidos entraram na justiça contra isso e a gente espera que não avance essa MP criminosa, né? Então, nesse aspecto da emergência, que é fundamental, porque a fome ela não espera. A fome ela tem pressa, não adianta a gente ficar dizendo assistencialismo, botar dedo na cara, não, porque fome é fome. Como está Isso. isso na assistência social? Como está essa relação dessa organização na capital ou no estado? Como você tem acompanhado? Como pode divulgar para a gente isso? Então, primeiro é importante a gente trazer, né, um pouco, ressaltar mais uma vez a responsabilidade do Estado, e aí trazendo, enquanto governos mesmo, municipais e estaduais, de garantir essas condições mínimas para quem nesse momento está precisando, né? E a gente sabe que é uma situação atípica, que a gente não esperava, e a gente vem acompanhando. Eu digo sempre assim, a gente já tinha um número significativo de famílias em situação de vulnerabilidade nas comunidades, nas ocupações, nos assentamentos. E hoje, com essa situação de pandemia, esse número aumenta, né, pela condição do isolamento social, que a gente sabe que é de extrema importância. No entanto, a gente vê a condição da necessidade da perda de renda de vários brasileiros, né, de vários moradores. E essa galera começa a entrar na fila também pelos auxílios, né?
E principalmente nas comunidades, a gente percebe que esse pessoal não consegue se manter, Tássio. Inclusive, isso é um dado da Organização Internacional do Trabalho, principalmente nas favelas, nas periferias, nos municípios pequenos, né? Não se consegue se manter por mais de uma semana, ou sem a ajuda de um auxílio, ou com a ausência do trabalho, né? O retorno ao trabalho, querem dizer. Então, existem as ações de emergenciais, de entrega de cesta básica e tal, mas que ainda não dá, né, condições para que todas as pessoas consigam estar nessa linha, né, com acessibilidade de direito mesmo, porque a gente não traz nessa perspectiva. A gente vê também que tem muita prática de assistencialismo rolando nesse período, e também boas práticas que vão chegando da sociedade através das doações de alimentos, das organizações e coletivos de periferias, porque o poder público ele não está dando essa condição, isso em tantas as esferas, né? Não era previsto isso, e como organizar isso no dia a dia, e tem que dar conta dessa condição da necessidade das pessoas. Então, além da entrega das cestas básicas, né, inclusive para o processo da função enquanto assistente social, é importante a gente fazer um levantamento. Infelizmente, a gente vai para o processo, né? Quando chega, a gente fazer a análise da realidade daquela família, né? A gente vai para o perfil, a gente vai ver quem precisa mais, infelizmente, fazer esse processo decrescente. E garantir outros direitos também, porque no momento a desigualdade social, ela se destaca nesse período de pandemia no Brasil, mas não é só a questão da desigualdade no fator da renda, né? Na questão da desigualdade social, no acesso à questão da política de saúde também. Então, além da fome, as comunidades estão sofrendo com a ausência de orientações aos cuidados, né? E a gente sabe da dificuldade das comunidades se manterem em isolamento social por conta das condições precárias de moradia, por conta da falta de acesso ao saneamento básico. Então, tudo isso, né, não está sendo garantido de forma eficaz para esse público que agora se encontra mais do que tudo nessa necessidade imediata da alimentação e de produtos de higiene, né, para garantir essa limpeza que a gente tanto pede, porque infelizmente, a gente ainda vê que há famílias que nem um pedaço de barra de sabão, Tássio, tem para fazer a higienização, para se livrar, se prevenir do coronavírus. Então, isso é preocupante demais. E a gente trazer isso não como uma crítica ou algo de forma personalizado a A ou B, mas isso enquanto a garantia de uma política pública e situações emergenciais que precisam de respostas, né? As pessoas estão com fome, a fome não espera, e a gente precisa dar esse retorno. Isso. Ô, Andresa, o Linaldo Alves, ele observa aqui pra gente que o STF regulou hoje a MP, né, e que Bolsonaro pode responder criminalmente. Ela ainda vai, aí eu faço aqui o retorno, o complemento aqui, agradeço ao Linaldo, de que essa MP ainda vai continuar para ter uma votação e saber como ela vai terminar no final das contas no Congresso Nacional. Da boa noite a Ana Lúcia, Suca, Renildo Moraes, o Wildemar ou Wildemar, não sei. Nós temos 4 minutos, Andresa. Nós temos lá no Instagram uma live que eu fiz com um médico e eu fiz para ele algumas perguntas, mesmo sabendo das limitações, de qual caminho tirar dúvida, de qual telefone, aonde reivindicar. Da mesma forma eu faço para você. Dentro da assistência social, com todas essas dificuldades e limitação, até mesmo porque a quantidade aumentou em um tempo muito rápido e curto, como as pessoas podem procurar? Eu preciso de uma cesta básica e de um kit limpeza. Onde eu vou para me inscrever, mesmo que eu não receba na hora? Então, a gente tem os CRAs, né, que não estão em atendimento direto, mas estão em atendimento por plantão, e aí a gente tem um cartaz com os números disponibilizados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa,
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano também tem telefones de referência. Além disso, temos as organizações, né? A CUFA, ela está sendo uma parceira nesse apoio e suporte a instituições sociais nas comunidades. Então, quem tem associação próximo, até para fazer esse contato com o CRAS, que às vezes a família não tem essa condição de fazer uma ligação ou ir pessoalmente na prefeitura. Então, o canal é fazer ligação para esses números, né, que tem o Disque Social, agora no período de pandemia, e fazer esse acompanhamento. Andresa, para a gente terminar, que agora a gente já está aqui no finalzinho dos nossos minutos, agradecer a sua presença. Passa rápido, né? O papo bom, gente boa feito você, mais rápido ainda. Eu vou colocar logo na sequência aqui, no meu Stories, esse número, esse card que a Andresa passou para mim, para vocês terem acesso. Vou também postar o número desses telefones quando eu transferir esse vídeo, essa live aqui do terceiro dia da Semana da Assistência Social com a Andresa. Vou deixar esses telefones na descrição do vídeo no YouTube, para que as pessoas que têm acesso possam transmitir para esses que não têm acesso, já que a gente sabe que a internet ela não é universal, como alguns tentam dizer, e muita gente não vai ter acesso por meio das redes sociais. Então, eu passo para você, Andresa. Muito obrigado. Não, você já pode fazer essa observação e fazer as considerações finais. Manda brasa. Dar uma orientação para a classe, né, dos assistentes sociais e usuários que necessitam dessa política, que agora e no processo pós-pandemia a gente lutar mais do que nunca, né, pela eficácia do SUS, da política do SUAS, né, a gente tentar se reinventar e mostrar para o que ela veio, para o que ela serve, né, a quem ela beneficia, porque o governo está aí para desconstruir isso, trazendo a perspectiva do voluntariado, né, e das ações que se reproduziam no primeiro damismo. Então, a gente lutar e resistir mais do que nunca e não compactuar com essas questões do governo federal que não representa a classe trabalhadora. Muito obrigado, Tássio, muita gratidão de ter contribuído nesse espaço. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Obrigado. O Donildo diz aqui pra gente, viva as assistentes sociais. Então, forte abraço. Hoje conseguimos deixar bonitinho no nosso cronômetro. Até mais, até amanhã. Nós temos Mauri, professora da universidade e ex-presidente do CRESPB, às 19h30 e às 20 horas Falcão, para a nossa noite cultural da Semana da Assistência Social. Fora Bolsonaro. Abraço, Andresa. Tchau, tchau. Tchau.